E aí, galera, tranquilo, na boa, continuando a nossa conversa, levando em consideração a cultura filosófica e a política contemporânea do Brasil. Vamos falar hoje, então, sobre Maquiavel. Maquiavel, um renascentista, né, que viveu numa Itália fragmentada, uma Itália onde havia principados, e esses principados inúmeras vezes lutavam entre si, e inúmeras vezes os governantes lutavam contra seu povo, principados que muitas vezes se aliavam a grandes potências como a Inglaterra, né, para vencer, ou Inglaterra, França, para vencer outros principados. Então veja que Maquiavel vivia em um momento histórico italiano tenso. E ele acompanhava os desdobramentos desta instabilidade política. Percebam que não era razoável se pensar uma vida tranquila num ambiente de instabilidade. Então, ele optou por, ao falar sobre esta realidade, manter-se na realidade, ou seja, ser o mais objetivo possível. Ele procurou observar os fenômenos tais quais eles eram, ou seja, fenômenos criados, desenvolvidos por humanos, e que, portanto, não havia uma outra realidade, uma realidade espiritual, transcendente, não havia uma moral fora do humano que nos obrigasse a fazer isto ou aquilo. Percebam que são os humanos que estabelecem jeitos de convivência. Portanto, não há uma outra realidade que não seja a realidade humana. Se nós vamos pensar numa moralidade, numa eticidade, é uma moralidade e eticidade desenvolvida por pessoas encarnadas no seu tempo, levando em consideração que era o tempo renascentista, era o tempo de uma Itália fragmentada. Outro elemento importante é o apontamento que os mais diversos autores contemporâneos que eu dei uma olhadinha para poder fazer esse vídeo, eles apontam para a questão de que Maquiavel não era maquiavélico. O que eu quero dizer com isso? Né? Se nós pegarmos a expressão maquiavélico e abrir o dicionário, vai ter algo como um sujeito de má fé, maquiavélico é aquela pessoa que trai, é aquela pessoa que devemos desconfiar, é aquela pessoa que pensa mais em si mesmo que nos outros, enfim, tem uma interpretação negativa. E não é justo com Maquiavel dizer que ele era maquiavélico, né? Que ele era um sujeito do mal. Nós vamos apontar aqui o Maquiavel histórico, ou o Maquiavel filosófico, sociológico, não sei, mas o Maquiavel mais visto, sob o ponto de vista do seu escrito e sob a perspectiva da sua época. Então veja que ele não quer, em princípio, ele não quer criar uma teoria, ele quer dizer o que está acontecendo. E o que ele vê? O que ele vê? Ele vê que existem pessoas, que existe o povo que quer ser livre,
o povo que não quer ser dominado, o povo que quer continuar laborando, que quer levar a sua vida, e de outro lado ele enxerga pessoas, famílias poderosas que querem oprimir esse povo. Então, um grupo menor de poderosos que quer oprimir o povo e o povo que não quer ser oprimido. Então, percebam que dessa dialética é que vai surgir a necessidade de um mediador. Quem é o mediador? Maquiavel vai dizer, o príncipe. O príncipe. Quem é o príncipe? O príncipe é um sujeito, que quer o poder. Óbvio. Mas ele não quer o poder e maltratar o povo. Ele não quer o poder e oprimir. Ele quer o poder. Então, o que esse mediador tem? De um lado, a maioria que não quer ser oprimida, e de outro lado, os poderosos que querem o poder para oprimir. Então, esse mediador, ele vai chegar à conclusão de que ele precisa agir em prol da maioria. Não em prol da minoria, mas em prol da maioria. Ou seja, ele tem que ser um bom príncipe, um bom governante, um bom rei, para a maioria. Então a função dele é fazer a vida dessas pessoas melhor, sempre. Mas por quê? Por vontade divina? Não, porque ele quer o poder. E quem lhe sustenta no que se refere ao poder? É a maioria. São essas pessoas. E se ele aumentar impostos, se ele cair no desagrado dessas pessoas, ele se torna um sujeito ilegítimo. E um governante ilegítimo vai ter que se apoiar na força. Então, cada vez que ele se torna mais desagradável ao povo, mais insubmisso esse povo será, mais força ele precisará, até o ponto que ele não vai suportar. E cada vez mais ele vai agir contra esse povo. Portanto, ele só terá sucesso se ele for a favor da coisa pública, a favor das pessoas. E, portanto, ele vai ter que controlar essa minoria, que quer oprimir o povo. E se por acaso ele se consorciar, se aproximar dessa minoria que tem o poder, ele se afasta dessa maioria. E cada vez mais, se afastando da maioria, ele vai precisar dessa minoria, porque ele precisa, portanto, cada vez mais de poder. E, portanto, ele vai ter um problema sério, até o ponto que ele não vai se sustentar. Então, os príncipes ilegítimos, entendendo aqui, os príncipes que governam um povo insubmisso, ele é ilegítimo e não poderá durar muito tempo, por uma questão óbvia, lógica, de que contra uma maioria o príncipe não vai conseguir subsistir. Então ele precisa controlar os impostos, sejam impostos que não judiem desse povo. Ele precisa cuidar do bem-estar desse povo. Quanto mais ele cuidar do bem-estar, tanto melhor será o seu governo. E ele vai poder usufruir do poder. Percebam que pensarmos que Maquiavel propunha o mal, aqui já tem um limite. Opa, mas não é bem isso. Porque se ele propuser o mal, ele não ficaria no poder. Portanto, ele não pode dizer, não pode insinuar, não pode ensinar que o governante é do mal. O que acontece é que o governante, ele precisa estar atento à realidade. É a realidade que vai dizer os passos, E como resultado final dos passos do governante, tem que ser um povo que usufrua de uma estabilidade política, de baixos impostos, que a lei se mantenha, que exista uma tranquilidade. Portanto, qual o limite do mal obrar do governante? É a estabilidade política, estabilidade institucional e a fidelidade do povo, em relação ao príncipe. Portanto, o príncipe pode mentir? Pode,
desde que essa mentira venha em prol de quem? Dele? Não, do povo. E por consequência dele, mas do povo. Se eu preciso mentir, eu príncipe, para a pessoa X, e como resultado eu vou conseguir benesses para o meu estado, é bom que eu minta, né? Se eu vou trair alguém ou alguns, como resultado eu terei uma sociedade melhor, mais estável, mais favorável para o exercício do meu poder e para a vida dessas pessoas, eu estou autorizado. Então, o que me autoriza? O resultado. O resultado. Os fins justificam os meios, mas cuidado, não é qualquer fim e não é qualquer meio, porque a finalidade da ação do príncipe é a estabilidade política do Estado, do principado. Portanto, ele não é obrigado a ser virtuoso no sentido cristão o tempo todo. Ele será, se com isso o resultado for positivo. Mas ele não precisa ser, se caso isso tiver um resultado negativo. Se, por exemplo, falar a verdade, o príncipe deve falar a verdade sempre? Claro que não, diria Maquiavel. Porque muitas verdades causam instabilidade política. Muitas verdades causarão insatisfação a esse povo. Então, algumas verdades não podem ser ditas. Logo, o presidente poderá sim, o príncipe, o governante, poderá mentir se, e somente se, ele crer que como resultado melhorará as condições do seu Estado, a manutenção do seu Estado, o crescimento do seu Estado. Portanto, não está dentro desse cálculo a melhoria da vida do príncipe, mas sim da sociedade. Outro elemento importante é que ele descobre, observando, que as pessoas, sim, vivem juntas nas sociedades, mas elas não são sociáveis. Elas vivem juntos porque precisam. Entretanto, elas são egoístas e egocentradas. Elas não são más. Elas são egoístas e egocentradas. Havendo escassez, né, elas optarão primeiro por aquilo que é bom para elas. Né? Não havendo escassez, ela até pode ser um sujeito nobre. Havendo escassez, não. Havendo dificuldade, não. Então, o cidadão, o povo, não é um sujeito puro, um sujeito bom, né? Assim como o nobre não é. Assim como o príncipe não é. Né? Então, é preciso que se saiba com quem estamos lidando. Com pessoas perigosas. Nós todos somos perigosos. Porque temos que viver em sociedade, mas pensamos primeiro em nós mesmos. Neste sentido, convém lembrar aquela célebre frase, né, que Maquiavel vai dizer, que é mais ou menos o seguinte: entre ser amado e ser temido, melhor é ser temido, né? O melhor seria o amor e o temor. Mas se eu tiver que optar, que as pessoas temam a mim. Por quê? Porque o amor é algo que não pode ser imposto. O temor pode. O amor é algo que tu precisa estar o tempo todo fazendo algo por merecer o amor. O temor não. O amor é possível trair quem tu amas. É inúmeros os casos de pessoas que traem os seus amores. O temor, não. Por quê? Por que ele pensou isso? Porque se as pessoas são egoístas, egocentradas, para poderem viver bem, porque elas querem viver bem, né? É preciso ter o controle sobre elas. Então, que fique oscilando entre o amor e o temor, mas nunca o ódio. Porque o ódio derruba o Estado, o ódio derruba a governança. Mas o amor e o temor é bacana. Portanto, na medida do possível, cabe ao príncipe trazer sempre coisas boas para a população, para que ela o ama, para que ela o ame, mas ao mesmo tempo tenha leis boas
no sentido de que mantenha a ordem. Lei boa, que ela mantém a ordem, mantém a produtividade, mantém a estabilidade. Portanto, assim, ele consegue, o príncipe, ter amor e ter temor. E nas situações de crise, sim, poderá usar a violência, sim, né? Optando então pelo temor, mas nunca chegando ao ódio, porque ele não se mantém. E cabe bem para a nossa política contemporânea, né? Se fosse possível perguntar ao Maquiavel, Maquiavel, é melhor ser ou parecer ser? Né? A questão do hipócrita. É melhor ser honesto ou parecer ser honesto? Eu acho, eu creio, eu imagino que o Maquiavel diria, não, é muito melhor parecer ser. Porque se tu parecer ser honesto, no mundo televisado, no mundo da internet, no mundo do jornal, no mundo da mídia, parecer ser honesto manterá o povo na honestidade, mesmo que tu não sejas honesto, né? E o parecer ser é tão importante que se tu fores honesto e parecer não ser honesto, o que vai acontecer? Um impeachment. Impeachment da Dilma, toda a confusão que teve com o Lula, aonde o parecer ser não era condizente com o que era. Então o sujeito é honesto, parecia não ser. O resultado é muito tenebroso. Então o parecer ser é um valor bastante importante. Então percebam que ele parte da realidade. Podemos observar, portanto, que na nossa política contemporânea, o que será que Maquiavel diria? Né? Ele diria que a governança atual, o príncipe atual, está agindo em prol da estabilidade política do Estado? O príncipe atual está agindo em prol da estabilidade do povo, da alimentação, dos bons salários, bons empregos? Estaria o atual príncipe se apoiando na força dos poderosos, estaria se vendendo para os poderosos, optando pela força, portanto, optando pela ilegitimidade, porque se afasta do povo, e, portanto, tendo que pegar essa força e essa violência e jogar contra o povo para se manter? Se a nossa resposta for sempre no sentido negativo, no sentido de que o atual príncipe está agindo contra as massas populares, ele está sendo cada vez mais ilegítimo. E Maquiavel diria, este príncipe não é um sujeito de virtude, ele está fazendo errado, ele vai ter um problema muito sério, nem ético nem moral, ele não se sustentará. Mas por que? Eu perguntaria a Maquiavel. E ele responderia, porque não é um príncipe de virtude. O príncipe de virtude, né? Podemos traduzir por virtude, mas não essa virtude do dicionário que a gente olha hoje, né? A virtude significa, o príncipe de virtude, o governo de virtude, ele olha a realidade, ele lê a realidade e faz com que essa realidade, ou tenta fazer com que essa realidade se submeta às suas intenções. E, portanto, se o povo está insatisfeito, se o povo está cada vez em piores condições, o príncipe de virtude vai ter que resolver isso e não oprimir mais. Aí não é um sujeito de virtude, ele é um sujeito equivocado, ele é um sujeito apostando no errado, ele é um sujeito que com certeza não se manterá no poder. Bem, espero que tenha sido interessante ouvir falar do Maquiavel e convido, né, para que as pessoas deem uma lida nas obras do Maquiavel e principalmente tragam para a contemporaneidade para tirar suas próprias conclusões. Abraço!